Olá, alunos das nossas turmas de segundo ano do CPM. Hoje nós vamos terminar o capítulo 3, né? Que trata sobre calorimetria. Então hoje nós vamos ver o assunto de calor sensível e calor latente, né? São dois tipos de calor que ocorrem em diferentes situações, né? Quando a matéria é aquecida, né? Quando as substâncias recebem ou perdem calor, né? Então nós vamos ver o calor. Ele pode ser sensível ou latente, né? Vamos ver aqui as duas. Sensível ou latente. A quantidade de calor que o objeto recebe, né? Ou perde. O que seria o calor sensível? Por exemplo, quando você expõe a luz solar, né? Você expõe ao sol um objeto de metal. Aquele objeto vai sofrer variação na sua temperatura. Ele vai ser aquecido, no caso, né? A sua temperatura vai ser elevada. Então, a maior característica, a principal característica do calor sensível é a variação de temperatura. É a quantidade de calor que tem a finalidade de elevar a temperatura do objeto ou da substância, né? E essa quantidade de calor ela é medida, né, da seguinte forma. A quantidade, aqui é a quantidade de calor sensível, vou colocar um S aqui, né? Ela é proporcional à massa do objeto. Quanto maior for a massa, maior vai ser a quantidade de calor necessária para aquele objeto ter a sua temperatura elevada, né, em uma determinada variação de temperatura. E essa quantidade também é proporcional ao calor específico. O calor específico é uma característica particular de cada material. Então nós sabemos que as substâncias não sofrem variação de temperatura de maneira igual, né? Por exemplo, se você colocar um recipiente com água para ser aquecido e também você colocar um objeto de metal. Nós sabemos que o objeto de metal ele vai elevar sua temperatura muito mais rápido. Então, isso é devido ao que, né? Aqui, qual é a característica que ocasiona essa diferença, né? A característica é o calor sensível. É o calor específico, né? O calor específico no caso da água, por exemplo, né? A água, para que 1 grama de água sofra a variação de 1 grau, basta 1 caloria. Mas no caso do ferro, por exemplo, para que 1 grama de ferro sofra a variação de 1 grau na sua temperatura, basta 0,11 calorias. Mais ou menos 10 vezes menos do que a água. Então o ferro ele tem essa facilidade maior, né? Devido ao seu calor específico ser muito menor. Então, quanto menor for o calor específico, mais facilidade aquela substância tem de ter a sua temperatura, né, elevada. Ou também ela tem de ter sua temperatura, uma variação negativa, né? Então, depende do calor específico da substância. Na página 45 do nosso livro, tem uma tabela com o calor específico de várias substâncias, né? Então você pode observar a diferença entre as substâncias. E o calor sensível também depende da variação de temperatura. Quanto maior for a variação que você queira que ocorra no material, maior deve ser a quantidade de calor. Então depende da variação de temperatura. E vamos ver também o calor latente, né? No caso do calor latente, aí já não tem relação com variação de temperatura. O calor latente é aquela quantidade de calor que a substância absorve ou perde no momento em que ela está mudando de fase, né? Quando vai ocorrer a mudança de estado físico, aí a substância ela recebe calor ou perde calor, depende da mudança. E essa quantidade de calor que ela perde ou recebe é o calor latente, né? Nós vamos ver a quantidade de calor latente. Do que essa quantidade de calor depende, né? Ela depende também da massa da substância.
quanto maior for a massa, maior será a quantidade de calor necessária para que aquela substância mude de estado físico. Então vai depender da massa e depende também de uma característica particular da substância, que é a latente, né? Essa latente depende da mudança de estado físico que nós estaremos analisando. Se for a fusão, né, que é a passagem do sólido para o líquido, né, por exemplo, gelo vai se transformar em água, né, a mudança de estado físico do sólido para o líquido. Então vai ser a latente de fusão. Esse L vai ser o LF, né? E se for de água para vapor, né, se estiver ocorrendo uma vaporização, então vai ser a latente de vaporização, né? Então, esse L vai ser um dos dois, ou latente de fusão ou de vaporização. E um exemplo, né, que temos aqui no nosso livro, né, sobre a latente de fusão. Cada grama de água necessita de 80 calorias para passar do estado físico, né, do sólido para o líquido, ou do líquido para o sólido. Ela necessita receber 80 gramas de água, né, para ocorrer a fusão, né? E para que a água, 1 grama de água, né, se transforme em gelo, né, água no estado sólido, ela necessita perder 80 calorias. E no caso da vaporização, que é a latente de vaporização, né, para que 1 grama de água possa evaporar, ela precisa receber 540 calorias. E para que 1 grama de água venha a se condensar, ou seja, passar do estado de vapor para o estado líquido, ela precisa perder 540 calorias. Essa é a latente de vaporização, né? Então, um exemplo é quando vai chover, né? Que começa a formar as nuvens, o vapor de água ele se transforma em água, né? Em água no estado líquido, quando ele encontra a superfície mais fria, a superfície da atmosfera, né, mais fria. Então, todo aquele vapor de água começa a perder calor. Então, por isso nós sentimos, né, uma sensação de muito calor quando vai chover, porque todo aquele calor que pertencia ao vapor de água, o vapor de água tem que perder para poder se transformar em água no estado líquido, para que ocorra a chuva. Então, essa é um exemplo sobre a latente de vaporização. E nós também, voltando aqui para a questão só do calor sensível, né? O calor específico é quando a substância ela possui, quando ela é homogênea, quando ela é somente um material, né? Mas quando é uma substância, quando ela não é homogênea, né? Quando são várias substâncias misturadas, não tem como a gente medir o calor específico. Aí nós vamos medir outra grandeza, que é a capacidade térmica, né? A capacidade térmica ela vai ficar no lugar do massa vezes calor específico. Então, quando a substância é homogênea, o calor sensível é medido assim. Quando ela não é homogênea, aí nós temos a capacidade térmica. Essa fórmulazinha vai ficar assim, né? Quantidade de calor é igual capacidade térmica vezes variação de temperatura. Capacidade térmica ela vai ser igual a esse termo aqui, né? Ela vai ficar no lugar desse termo. Então esse é o nosso assunto sobre os efeitos do calor, né? O calor sensível e o calor latente. E também nós podemos observar aqui sobre uma lei geral, né? Que é a lei das trocas de calor. Que aqui no nosso livro, na página 47, ele diz, né, que a troca de calor, né, entre os corpos sempre vai ser zero. Sempre vai ser zero no final. Por quê? Porque a quantidade de calor que um corpo perde é uma quantidade negativa. Mas um outro corpo vai estar ganhando aquela quantidade de calor. Então vai ser uma quantidade positiva. Então se você somar aquele Q positivo, né, aquela quantidade positiva com a quantidade negativa, no final vai ser zero, né? A soma vai ser zero. Então sempre vai ser zero a soma de todos os calores sensíveis, né? Que dois, né, ou mais corpos estiverem
perdendo entre si, né, o calor. Então essa é a nossa, uma lei geral das trocas de calor. Então, pessoal, esse é um pouco sobre o nosso assunto, né, de calor sensível, calor latente. Qualquer dúvida, vocês podem colocar nos comentários aí no nosso vídeo, ou então no Google Sala de Aula mesmo, que nós estaremos, né, gravando outros vídeos ou respondendo mesmo aí no nosso aplicativo. Viu? Pois, obrigado e até mais.